estão abertos. Deus está tão perto. O véu se rasgou, agora chegou. No Santo dos Santos estou. Olha só, gente, temos notícias aqui importantes agora, notícias urgentes, né? Estamos acompanhando aqui as notícias do cenário mundial. Dois terremotos acabam de abalar Guatemala e são sentidos em El Salvador. Dois terremotos de magnitude 5.3 e 5.8 sacudiram o departamento de Jutiapá, no sudoeste da Guatemala, na terça-feira, seguidos por uma série de tremores secundários, de acordo com o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia e Meteorologia e Hidrologia do país centro-americano. Então, terremotos na Guatemala, sentidos em El Salvador nesse momento, muitos terremotos acontecendo no mundo. Vimos aí terremoto gigantesco acontecendo na Rússia, né, e causando tsunamis do mundo inteiro. Nesse momento, também notícia, ó, daqui a pouco eu vou falar com você sobre a notícia aí do Brasil, da OTAN, guerra, coisa terrível acontecendo. Mas agora o Reino Unido sinaliza que vai reconhecer Estado palestino em setembro. O Reino Unido sinalizou nessa terça que reconhecerá o Estado palestino em setembro, segundo o gabinete do premier britânico, o Keir Starmer. Em comunicado, o governo britânico afirmou que reverteria sua decisão, caso Israel assuma determinados compromissos considerados improváveis. Então, ó, a França, né, Emmanuel Macron já falou nesses últimos dias que vai reconhecer o Estado palestino. E agora o Reino Unido também sinalizando que vai reconhecer, Israel sendo gravemente atingido por vários países nesse momento, hein? Situação grave agora. Vai comentando aí, né? Eu quero trazer para você a notícia aqui, ó. OTAN ameaça o presidente do Brasil, viu? Acaba de explodir uma notícia aqui gravíssima que eu vou mostrar para você na tela. Olha só. Deixa eu colocar aqui para você que a situação complicou de vez, né? Olha só. Já está na tela. Você que está assistindo aqui, ó, deixa o seu like para dar aquela fortalecida. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino com todas as notificações e vamos para cima que tem muita coisa importante. Essa matéria aqui é do canal Militarizando o Mundo e nós vamos acompanhar aqui em detalhes nesse momento, porque o bicho tá pegando de vez, tá? Vamos ver aqui o que eles estão anunciando aqui para nós. Ó. Presta atenção. De fato, as instituições brasileiras estão agora na linha de frente de uma crise com contornos graves para as relações entre Estados Unidos. Quando você acredita que a situação está ruim, então fica cada vez mais pior, e o pior ainda está por vir. Mídia inglesa afirma que o Brasil de Lula está tentando arrastar o BRICS para uma disputa comercial com os Estados Unidos. Se isso realmente for confirmado, poderá vir retaliações como nunca antes na história comercial no mundo. E por que os americanos estão rejeitando qualquer negociação com Lula? Afinal, porque tudo isso está acontecendo. E o que pode acontecer a partir da próxima sexta-feira com o nosso país? O Brasil enfrenta, nos próximos dias, um dos maiores embates comerciais e diplomáticos de sua história recente. Com a contagem regressiva se aproximando do prazo fatal de 1º de agosto, os Estados Unidos confirmaram que irão aplicar tarifas de até 50% sobre os produtos brasileiros importados em seu território. E até agora, não deram qualquer sinal de recuo ou possibilidade de negociação direta com o governo brasileiro. As tarifas foram inicialmente anunciadas pelo presidente Donald Trump no dia 9 de julho, mas sua motivação, segundo fontes diplomáticas norte-americanas e o próprio discurso do presidente dos Estados Unidos, vai muito além de uma suposta desigualdade comercial. Trata-se, segundo o próprio Trump, de uma resposta política e estratégica às falas provocativas de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, que nos últimos anos tem reiteradamente acusado os Estados Unidos de agirem como um império global, embora se recuse a fazer críticas semelhantes à Rússia de Vladimir Putin, mesmo diante da invasão da Ucrânia e de ameaças territoriais a outros países europeus. Donald Trump não esconde a irritação com Lula. Segundo declarou em discurso recente em Wisconsin, o Brasil terá que pagar pela arrogância de Lula, que estaria transformando o país em satélite da China, aliado da Rússia e refém de um bloco anti-ocidental. Trump ainda acusa o presidente brasileiro de ser complacente com o autoritarismo russo e de escolher estar do lado errado da história.
Mas o conflito ganhou novos contornos com o acordo comercial histórico firmado entre os Estados Unidos e a União Europeia no último fim de semana. O pacto inclui investimentos europeus superiores a 600 bilhões de dólares em território norte-americano e a compra de 750 bilhões de dólares em gás natural e energia dos Estados Unidos, em troca de uma tarifa de 15% sobre os produtos europeus exportados, valor inferior aos 30% que Trump havia ameaçado anteriormente. A União Europeia aceitou o acordo para evitar um confronto comercial aberto com Washington e, com isso, ganhou espaço diplomático. Já o Brasil, que não possui qualquer mecanismo de defesa nos Estados Unidos, nem tratativas formais abertas, caminha para o isolamento. E, segundo fontes da diplomacia brasileira, está sendo empurrado para os BRICS como única alternativa. Diante do avanço das sanções anunciadas por Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou uma retórica de enfrentamento direto. Em eventos públicos, Lula tem classificado as medidas americanas como chantagem comercial e afirmou que irá acionar a lei da reciprocidade, permitindo ao Brasil aplicar tarifas similares a produtos norte-americanos importados. O Brasil não se curva diante de ameaças. Se os Estados Unidos nos impõem 50%, poderemos também tributar produtos deles em até 50%, disse Lula em coletiva no Palácio do Planalto. Segundo ele, o Brasil está pronto para sentar à mesa com qualquer país, menos se for para ser humilhado ou coagido. Para lidar com o isolamento comercial e diplomático crescente, o governo brasileiro decidiu reforçar seu compromisso com o bloco BRICS, atualmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Indonésia e Emirados Árabes Unidos. O assessor especial de Lula para Relações Internacionais, Celso Amorim, afirmou em entrevista ao jornal Financial Times que a pressão de Trump está empurrando o Brasil para uma nova geopolítica de solidariedade entre países emergentes. Segundo fontes do Itamaraty, a China garantiu que poderá ampliar sua compra de soja, minério e carne brasileira caso os Estados Unidos cortem importações. E Rússia e Índia se comprometeram a facilitar acordos de fornecimento energético e de fertilizantes. O compromisso teria sido firmado informalmente durante a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, no início de julho, quando líderes do bloco defenderam abertamente a desdolarização da economia mundial. Pauta apoiada por Lula e duramente criticada por Trump. Trump, inclusive, declarou que irá acabar com os BRICS, caso o bloco avance com o plano de criar uma moeda comum para comércio internacional ou substitua o dólar em contratos globais. Segundo ele, a estratégia do bloco é anti-americana, comunista e hostil. Para o governo dos Estados Unidos, a postura de Lula representa não apenas um desafio econômico, mas uma afronta direta à liderança norte-americana, sobretudo por suas falas inflamadas sobre o papel dos Estados Unidos no mundo. Lula já declarou que os Estados Unidos não têm moral para cobrar democracia de ninguém e chegou a insinuar que o país se comporta como dono do planeta. Essas falas ganharam repercussão na mídia conservadora americana e serviram de munição para Trump endurecer ainda mais a retórica. Ele acusa Lula de manter relações com regimes autoritários e diz que o Supremo Tribunal Federal do Brasil persegue a oposição com aval do presidente, principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado. As acusações de Trump incluem críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, está prendendo opositores para consolidar um regime de partido único no Brasil. Lula rejeita todas as acusações e afirma que Bolsonaro responde à justiça por seus próprios atos, não por causa de perseguição política. Além dos Estados Unidos, a União Europeia poderá adotar sanções ou tarifas similares ao Brasil, caso Lula continue com declarações duras contra os valores ocidentais ou rejeite o acordo de livre comércio entre Mercosul e UE, cuja ratificação está paralisada. Países como França e Alemanha já demonstraram preocupação com o alinhamento cada vez mais estreito entre o Brasil e a Rússia. E diplomatas europeus avaliam que a desdolarização proposta pelos BRICS, se avançar, poderá afetar a estabilidade financeira internacional. Com isso, cresce nos bastidores a possibilidade de que União Europeia e Estados Unidos formem um eixo político-econômico de contenção ao BRICS, o que implicaria diretamente o Brasil. Lula, no entanto, mantém o discurso de que o mundo precisa de um novo equilíbrio de poder e que os países em desenvolvimento não podem continuar reféns das potências ocidentais. Ele também disse estar disposto a conversar com Trump, desde que haja respeito mútuo, mas até o momento não recebeu nenhum retorno da Casa Branca. A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, relatou que não conseguiu estabelecer contato com o Departamento de Estado desde o início do mês, o que reforça o isolamento diplomático do Brasil diante da crise. Com a entrada em vigor das tarifas há apenas 2 dias, não há sinal de recuo por parte dos Estados Unidos, e o Brasil corre o risco de sofrer prejuízos bilionários no agronegócio, na indústria aeronáutica, como a Embraer, siderurgia e mineração.
Nos bastidores, empresários e governadores brasileiros pressionam o governo Lula a buscar uma saída diplomática, enquanto parlamentares da oposição acusam o presidente de ter provocado a crise por ideologia. A tensão é máxima e o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos está em jogo. Meu Deus, olha aí, gente, notícias importantes, hein? Vai comentando aqui, a qualquer momento eu volto.